noite a todos. O nome é difícil, estranho, mas muito bonito. Pelo menos eu o sinto. Meu nome é Crismeia Ramos. Pelo sotaque já se sabe, né? Sou brasileira. Estou em Coimbra, fazendo doutoramento em Ciências da Educação. E hoje quero assim agradecer profundamente do meu coração a direção da casa, da irmã Leonor pelo convite e imensamente a irmã Isabel por aceitar a minha sugestão de tema. Muito me toca. E para iniciarmos, eu gostaria de dizer a frase que Jesus disse um dia: que ouçam todos que têm ouvidos de ouvir. A nossa palestra é sobre educação. Educação de Deus e educação dos homens. A educação dos homens eu não vou falar muita coisa, porque vocês já sabem. Pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus professores, pela sua profissão, pelo seu conhecimento do dia a dia. São professores, todos nós, de alguma forma, em algum lugar. Então, já temos uma prática de educação, a prática de educação dos homens. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da educação de Deus. Mas também não quero criar expectativas em vocês, porque não sou oradora. Temos grandes oradores na casa. Eu sou uma simples professora, que, desde muito cedo, gosta de refletir e pensar em voz alta. Quando mais nova, fazia isso diante do espelho. Hoje, faço diante dos alunos, em escolas, diante dos irmãos, dentro das casas espíritas, às vezes, nas reuniões familiares ou de amigos. Então, penso alto e penso falando. Não tenho nenhuma pretensão de ensinar alguma coisa hoje aqui, mas de ser aquela pedrinha na consciência para despertar interesses. Interesse pelo estudo, interesse em saber mais. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que temos que fazer aqui. Então, eu vou começar com a frase de Kardec, ou como Kardec vê a educação. A educação, para Kardec, consiste na arte de formar os caracteres, a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 685. Conjunto de hábitos adquiridos. Nós temos uma forma, hábitos. O que são hábitos? São coisas que nós fazemos cotidianamente e vamos fazendo até um aprimoramento. Tanto práticas boas como práticas ruins. As ruins, nós costumamos dizer que são os nossos vícios. E as boas, costumamos dizer que são os hábitos. Então, vamos falar um pouquinho de como nós podemos adquirir e formar um conjunto de hábitos. Kardec também disse o seguinte, também no Livro dos Espíritos, na questão 917. É pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, está muito claro
está realmente muito evidente como é que Kardec via a educação e como ele colocou isso para nós. Ou seja, Kardec, como codificador, é aquele que organizou as perguntas, que nós chamamos de questões, que estão citadas no Livro dos Espíritos. Vamos falar um pouquinho. Deus. Deus, inteligência suprema, primeira de todas as coisas. Homem, criatura criada pelo Criador. Somos criaturas criadas pelo Criador. Nós entendemos, desde muito cedo, quem é Deus. Mas como isso vem de geração em geração, desde que o homem é homem, vem passando essas informações, muitos de nós, recebemos uma carga muito grande da informação de que Deus pune, de que Deus é severo e que castiga. Então, nós já concebemos um Deus um pouco bravo e criamos essa imagem mental de Deus. Mas lá na Bíblia e no Evangelho diz assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Será que ele é parecido com o irmão Fernando, que tem barba? Imagem e semelhança, né? Será que Deus é parecido com o Fernando? É Fernando? Não. Miguel. Isso, com Miguel. Não, eu acho que ele é parecido com a Ação. Então, nós criamos essa imagem de Deus e fomos educados para pensar nesse Deus que tem uma imagem, que tem uma forma. Mas esse Deus, essa inteligência suprema, ela é mais do que essa forma que nós recebemos de um corpo. O Criador é mais do que uma forma, uma matéria. É uma energia que move, que cria o tempo todo, como disse Jesus. Meu Pai trabalha até hoje. Então, ele está sempre criando, e ele está sempre renovando, e ele está sempre em atividade. Então, se nós vamos falar da educação de Deus e não da dos homens, Deus educa espírito, homens educa corpo. Em todos os livros, as universidades, em todas as escolas, olham para o aluno, ou em casa o pai e a mãe olham para o filho naquele corpinho. E não consegue transcender o corpo e enxergar o espírito. Então, nós estamos educando na nossa sociedade, na nossa história de evolução da Terra, corpos que são finitos. Eles têm um tempo, o espírito não. O espírito é imortal. Então, nós vamos... Dois conceitos que nós precisamos sempre estar rememorando. Foi perguntado que definição se pode dar dos espíritos? Lá na questão 76 do Livro dos Espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, dá para entender que a Terra não é única, que nós não somos únicos, que tem muito espírito por aí, sem corpo, em outros mundos que talvez, ou com certeza, não tem nada a ver com a nossa Terra. Tanto mais bonitos, muito mais elaborados, como também mais feinhos, menos elaborados, mais primitivos.
Outra coisa, nós temos, para a educação do espírito, leis de quem? De quem criou os espíritos, leis de Deus. As leis de Deus, aparentemente, são as que nós seguimos. Só que as leis de Deus que nós seguimos estão associadas, estão sempre vinculadas à nossa vontade. Eu sigo quando eu quero, como eu quero, do tanto que eu quero. E as leis de Deus não foram feitas, não foram trazidas para nós na Terra para atender às nossas vontades, ainda carregadas de imperfeições, de vícios e de muita imaturidade. Então, essas leis, para a gente entender um pouquinho como é que elas chegam para o nosso espírito, apareceram em 3 momentos materializadas, vamos dizer assim, na Terra. Nos 10 mandamentos, na presença de Jesus, na vinda de Jesus na Terra, e no Consolador, através dos livros codificados por Kardec, ou seja, através da doutrina espírita, da apresentação, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, materializado estas leis, e nós comparamos com as leis dos homens. As leis dos homens, elas evoluem. As leis de Deus são eternas, imutáveis e perfeitas. As nossas são substituídas constantemente, porque a pessoa, o ser humano evolui. E aí evoluem também as leis. E muitas delas estão vinculadas aos interesses. Interesses sociais, interesses pessoais, porque ainda somos egoístas, tão egoístas que ainda fazemos leis que sirvam mais a nós mesmos do que os outros. As leis que nós imprimimos ou impomos dentro dos nossos lares, nós, seres humanos, homens, já pararam para pensar sobre as leis que vocês estão praticando dentro das suas casas, dentro do seu trabalho? É lei divina ou é lei dos homens? Aí vocês podem dizer assim para mim, mas eu não tenho que seguir a lei dos homens? Então, temos. Aliás, nós temos sim que seguir e auxiliar no melhoramento delas. E como é que se auxilia a melhorar essas leis? Melhorando a si mesmo. Vou dar um exemplo do Brasil. Alguns anos atrás, não existia a Lei Maria da Penha, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, porque é muito divulgada. A Lei da Maria da Penha é de proteção às mulheres. Então, isso significa um avanço da sociedade brasileira, mas é um avanço da sociedade mundial, porque tem-se um olhar diferente para as mulheres. Hoje tem uma série de leis que protegem animais, protegem a natureza, que protegem crianças, idosos. Isso significa o quê? Evolução. Então, essas leis são mutáveis. As leis de Deus, não. E por termos as leis mutáveis, nós ficamos, vamos dizer assim, distraídos na nossa educação do espírito. Centramos o nosso olhar sempre na educação do corpo, na postura, na forma como você tem que se dirigir, na instrução intelectual, que isso é muito importante. É importante? É. Mas não é mais importante do que as leis morais. Então, nós vamos falar um pouquinho das leis morais, mas não vamos entrar em detalhes. Por quê? Porque nós não temos o tempo disponível, mas é para instigá-los a ir buscar estas informações, buscar estes porquês que, com certeza, já estão aí
latejando na cabecinha. Nós, enquanto espírito, nós temos hierarquias. Conforme nós melhoramos, nós avançamos, nós subimos de hierarquia. Isso significa que existem espíritos inferiores e existem espíritos superiores, encarnados e desencarnados. E como a finalidade de estarmos aqui é para evoluir, então nós subimos esses degraus. Subindo esses degraus, nós alcançamos a nossa evolução espiritual através das leis dos homens e das leis de Deus, que a gente deixa um pouquinho descuidada. Vamos falar que, conforme a pergunta 614, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Ela é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Será que eu quero uma educação diferente dessa? Será que eu quero uma educação que não me leva à felicidade? Uma educação que não me leva à perfeição? Então, eu não posso ser descuidado com as leis trazidas para nós. As leis trazidas para o nosso crescimento, para atingirmos a nossa maturidade espiritual. E aonde está escrito? É o que pergunta Kardec aos espíritos na questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? E o que eles respondem? Na consciência. Então, todos nós já nascemos com as leis latentes, sabendo que elas existem, mas ainda não temos maturidade para compreendê-las e praticá-las. Por isso, os 10 mandamentos, para aquele povo rude, primitivo ainda, quando trazidas para o povo, um pouquinho que o Moisés se descuidou, lá está o povo de novo adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés, como não dava conta de controlar, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não sabiam exatamente o que adorar, ele quis modificar um pouquinho. Que foi o que aconteceu quando Jesus passou na Terra. E nos trouxe o seu exemplo de amor. Trouxe um modelo para que nós pudéssemos seguir. Trouxe em si a prática do ensinamento. E o que aconteceu? O homem, como modifica as leis, também quis mudar. O cristianismo, toda a prática de Jesus na Terra, transformada pelos homens. E o que diz os Espíritos sobre isso, né? Que toda a lei divina, todos os ensinamentos de Jesus são perfeitos. Mas, com a mão do homem, ou seja, os erros impregnados nos ensinamentos de Jesus, são os erros que o homem ainda não conseguiu vencer em si mesmo. Por isso, tantas modificações, tantas, vamos dizer assim, criação de grupos religiosos na Terra. Porque as pessoas estão tentando modificar para adaptar ainda a nossa imperfeição os ensinamentos de Deus. Como nós não conseguimos praticar as leis de Deus, nós modificamos ela. Isso faz parte da evolução? Faz parte, porque nós estamos na tentativa. E nesse processo de educação, né, que a gente está refletindo hoje,
cabe a nós mudarmos esse processo de educação. Porque quando nós tomamos consciência da existência das leis, da lei moral, são 12 leis dentro do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de saber, não precisa nem levantar a mão e nem responder para mim, mas para vocês mesmos. Todos aqui já leram o Livro dos Espíritos? Já conheceram as questões perguntadas por Kardec aos espíritos, trazida para nós de forma clara, objetiva, porque o ensinamento de Deus, ele é muito simples, ele é muito natural. Nós complicamos muito. Até quando nós vamos conversar com o filho dentro de casa, para ensiná-lo a não fazer determinadas coisas. Normalmente lá no Brasil a gente fala chibata, né? Ou é o couro ou o chicote. Deus tem outra forma. Jesus trouxe uma forma amorosa de corrigir. E apresentou essa forma amorosa de corrigir. Como que nós corrigimos? Pelas encarnações. Quando nós erramos, quando nós cometemos algum delito conosco ou contra o nosso irmão, não é necessário cair uma pedra em cima de nós. Aonde está a generosidade, onde está o amor de Deus com a criatura? Nos dá a oportunidade de reencarnarmos várias vezes para ir limpando, ou seja, ir tratando desses nossos equívocos, dessas nossas imperfeições e das correções necessárias. Então, as encarnações têm o papel de corrigir as nossas faltas, as nossas indelicadezas com o próximo e, às vezes, muitas das vezes, conosco mesmos. Punimos a nós, punimos aqueles que nós amamos e, às vezes, ainda dizemos, em nome do amor. Tem pessoas que matam e dizem, matei porque eu amava. Quantos julgamentos nós já lemos e já vimos que contam histórias dessa natureza? Quem ama mata, quem ama fere, quem ama abandona, quem ama nega, quem ama vira as costas. Então, Jesus foi esse exemplo. Jesus, ele trouxe a palavra através das alegorias e através das parábolas. Por que dessa forma meio oculta, com um véu? Porque ainda o povo, a humanidade, era inculta, era imatura, e só alguns entendiam. Mas, olha, 2000 anos depois, e nós ainda temos dificuldade de entender as parábolas que Jesus deixou. Muitas das vezes nós lemos, não entendemos, ou às vezes entendemos equivocadamente. Por isso o processo de educação do espírito, porque o que eu não aprendo nesta encarnação, eu tenho chance, oportunidade de aprender na outra. Mas não se deve deixar para depois. Tem gente que diz assim, eu sei que eu tenho a próxima encarnação para corrigir certas coisas. Então, vou errando nessa, depois eu corrijo na outra. Tomou consciência, sabe que está errando. E quer continuar no erro e deixar, postergar, vai jogar para mais para frente? Eu diria
que nós, enquanto educadores de corpos, erramos. Mas, enquanto recebedores da educação divina, estamos repetindo o erro. Assisti uma vez uma palestra do Haroldo Dutra e ele dizia exatamente isso. Quantos séculos nós estamos repetindo os nossos erros? E não dá mais para negar que a terceira revelação, que o Consolador prometido que o Espiritismo é a nossa maior riqueza educativa. É aonde nós vamos exercitar todo o nosso aprendizado. É aonde nós vamos praticar toda a nossa vontade de estar melhor. O Espiritismo, para quem já leu, para quem não leu, ele é baseado, ele tem uma tríade que sustenta, vamos dizer assim, a doutrina. Não estamos aqui professando religião, estamos aqui estudando uma doutrina. Então, nós buscamos no conhecimento que vai além daquilo que Kardec falou, que está além dos livros, da intelectualidade, da instrução que nós recebemos, para nós estudarmos todas as obras trazidas pela Boa Nova, trazida pela revelação do Espírito de verdade. Se nós formos comparar, hoje nós vivemos uma crise axiológica, crise de valores. Nossos pais tiveram dificuldades em nos educar, porque educava-se para o trabalho e nós já buscamos mais do que o trabalho. Nós queríamos sair para fora de casa, ter determinadas liberdades, que está no processo de evolução. Hoje as crianças não têm os pais para poder dirigir ou para alimentar os cérebros humanos. Porque a família está distante, a família está ausente, em muitos casos, do processo educativo. Entregou-se para quem de direito à educação pública, privada ou qualquer outra, formal, não formal, é responsabilidade estar lá. E a família é isenta de determinadas práticas que estão nas leis de Deus, que estão nos ensinamentos para esta criança, para esse filho. Tem uma parte que diz que, eu vou ver se eu acho aqui, que é perguntado aos espíritos se as crianças, quando nascem, não têm mais nada dos pais para receber, e aí os espíritos respondem que sim, claro que sim. Eles têm que orientar os filhos. Caso não consigam educar, orientar, conduzir os filhos, eles deixam a terra com esta dívida, com aquele espírito que ele recebeu para conduzir. Ou seja, um irmão, porque todos nós somos irmãos. Resta uma dívida. Então, não é simplesmente abrir mão
dessa responsabilidade. Não é passar para o outro porque é difícil. Não é deixar de fazer porque eu não tenho o suficiente dentro de mim para oferecer. Já foi dito que Deus não dá o fardo maior do que a nossa capacidade de carregar. E aonde é que nós vamos encontrar? Só lembrando que a doutrina espírita, o espiritismo, ele tem 5 princípios muito educativos, que a partir do momento que nós incorporamos, que nós guardamos conosco estes princípios, aí sim nós começamos a parar e pensar mais vezes antes de errar ou de acertar. Quais são os princípios do Espiritismo? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Entendemos isso? Onde estão, na verdade, as possibilidades para que nós possamos praticar isso que nós recebemos, já concebemos na nossa consciência? Na escola da alma. Onde é a escola da alma? Onde será que foi colocado na Terra a escola da alma? Um dos lugares é o centro espírita. É aonde nós temos possibilidade, e eu acho que de forma carinhosa, alguns espíritos nos trazem essa informação. Tem tantas anotações aqui que eu vou até me perdendo. Mas a escola da alma, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz assim: o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, de livres prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha que lindo! Se nós pararmos para ficar só pensando e estudando esta frase de Kardec, nós podemos mudar substancialmente a nossa vida. Ele diz de pessoas sérias. Não são informações que vieram para nós ditada por qualquer pessoa. Foram ditadas por espíritos que têm uma hierarquia superior e que já tiveram a vivência, a experiência e o avanço, a evolução que nós estamos precisando. Então, Kardec deixa isso com muita força, com muita clareza, para nos animar. Se nós nos sentimos pessoas de bem e que querem conhecer realmente a verdade, nós buscamos o estudo. Não o estudo das faculdades. É além disso, é o estudo da alma, do espírito, de Deus. E aqui nós nos prontificamos a isso. Todos nós nos abrimos para isso. Olha que bonito de Emmanuel, no livro Educandário da Luz. Estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. O que isso significa? Que não é passar os olhos nas obras. É estudar com profundidade, é buscar. Não é vir à casa espírita no dia que eu não tenho nada para fazer. A escola da alma está disponível para nós, para estudarmos o Evangelho. O Espiritismo veio à Terra para renovar, tem essa finalidade, renovar.
renovar os nossos conceitos, renovar as nossas práticas, renovar os nossos maus hábitos ou vícios. Acho que já deu meu tempo, né, irmã Isabel? Estou para além. Mas, para finalizar, eu diria, segundo Viana de Carvalho, nós podemos considerar o Centro Espírita como educandário, lar de solidariedade humana, templo, hospital e me perdi. Já chego ao quinto. São 4. Educandário. Estuda as leis do ser, do destino, da evolução e do universo. Enquanto lar de solidariedade humana, onde nós, irmãos, quando nos sentimos mais fortes, apoiamos aqueles que estão mais enfraquecidos, que não significa que a gente não inverta essa situação. Quantas vezes eu dou o ombro e quantas vezes eu recebo o abraço, o afago, o amparo de alguém? O templo somos nós. Somos nós, o templo. Eu não chamo de prisão o corpo, mas como o templo da alma, o templo do espírito. É nesse agradável espaço que nós buscamos os pensamentos elevados. É mais fácil aqui dentro, pelo clima e pela presença da espiritualidade. Então, nós não podemos abrir mão de estar no educandário da alma, no templo da nossa alma, no hospital, porque não é aqui que a gente busca a cura, não só do corpo físico, mas a cura da alma. Porque quantas situações tormentosas nós temos na mente, no coração, as amarguras, os pensamentos que são monoideias, que ficam martelando, às vezes intuídos por irmãos menos esclarecidos, invisíveis para nós. E quando nós estamos na escola da alma, nós somos esclarecidos de como agir. Então, o nosso processo educativo, ele precisa ser levado a sério. Quando nós matriculamos o nosso filho na escola, nós dizemos, tem que ir o ano todo, não pode ter falta e cumprir todas as tarefas. E na casa espírita, a escola da alma, a gente não tem essa responsabilidade. Vou o dia que eu quero, chego a hora que eu quero e faço o que eu quero. Então, quando Kardec fala da seriedade, a doutrina é para ser lida e estudada com seriedade. Então, esse é o convite que nós fazemos aos irmãos. Que o nosso processo de educação seja de renovação e que nós possamos aproveitar a terceira mensagem, a terceira revelação de Deus na Terra para nos esclarecer, para nos elevar, porque é essa a finalidade nossa na Terra. Não viemos aqui, nós fomos criados para a perfeição. Não fomos criados para não evoluir. O que eu diria a vocês, obrigada. Desculpa me alongar e me perder. Mas Centro Espírita é a oportunidade bendita, onde exercitamos teoria e prática raciocinada. Da e na vida. É preciso renovar para não repetir. É preciso plantar, mesmo que com dores, mesmo que muito suor, com muita labuta, para colhermos com alegria, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. O futuro começa hoje, com a nossa prática de vida. Não é o futuro dos nossos netos e bisnetos, é o nosso.
se tivermos a oportunidade de retornar para este mundo ainda e não para mundos mais inferiores pela nossa prática? Ou aqueles que têm boa prática de subir de mundos? Então, somos herdeiros de nós mesmos. Obrigada. Peço desculpas.